Olá! Era uma vez Venâncio, prefeito do município de Pirapora. Venâncio é muito amigo de Adamastor, um construtor conhecido da região. Aproveitando-se da sua condição de prefeito, bem como da necessidade de construir um ginásio de esportes na cidade, Venâncio contrata, de forma direta, a empresa de seu amigo Adamastor para a realização da obra. Neste caso específico, Venâncio agiu de acordo com a lei? Se você quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é licitação, parte geral, vídeo 1. Então, vamos ao tema? O dever de licitar está disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que assim diz: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, o que é licitação? Licitação é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de contrato com a administração pública. Explicando melhor, o poder público não pode escolher de forma livre um prestador de serviço ou um fornecedor, por exemplo, como fazem as empresas privadas. Para que a administração pública celebre contrato com terceiros, a fim de construir, por exemplo, uma ponte, uma rua, uma praça ou comprar bens, dentre outras coisas, é necessário realizar o procedimento da licitação. A doutrina conceitua a licitação como sendo um procedimento administrativo em que a administração pública convoca interessados em fornecer bens e serviços, como também locar ou adquirir bens públicos, estabelecendo uma competição a fim de celebrar contrato com quem oferecer a melhor proposta. Mas qual a finalidade da licitação? A licitação possui 3 finalidades. A primeira delas é buscar a melhor proposta para atingir o negócio mais vantajoso para a administração pública. A outra é oferecer igualdade de condições a todos que queiram contratar com a administração pública. E a terceira é promover o desenvolvimento nacional sustentável. O procedimento de licitação é regulado, via de regra, pela Lei 8.666 de 1993. Mas outras leis também tratam do tema licitação. A medida provisória 2026-3 de 2000, por exemplo, criou para o âmbito federal a modalidade de licitação denominada de pregão. E o decreto número 3.555, também de 2000, regulamentou esta modalidade. Ainda, a Lei número 10.520 de 2002 estendeu a todas as esferas federativas, ou seja, estaduais e municipais, esta modalidade. Há também o Decreto 5.450 de 2005, que definiu o procedimento a ser adotado para o pregão eletrônico. E a Lei 9.472 de 1997, que trouxe outras modalidades de licitação, no caso, pregão e consulta, exclusivas para o âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Entendido até aqui? Então, após analisarmos o conceito de licitação e as leis que regulam o assunto,
vamos estudar os princípios que regem esta matéria. Por ser um procedimento administrativo, a licitação sofre a incidência dos princípios gerais da administração pública. Então vamos a eles. O primeiro deles é o princípio da legalidade, ou seja, os participantes de licitação têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido na lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenrolar. A licitação é um procedimento plenamente formal e vinculado, conforme diz o artigo 4º da Lei 8.666 de 93. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Este princípio obriga a administração licitante a conduzir com objetividade e imparcialidade o procedimento, a partir das normas do edital, impedindo privilégios e desfavorecimentos indevidos em relação aos licitantes. O terceiro princípio é o da moralidade, que impõe à comissão de licitação e aos licitantes a obrigação de obedecer aos padrões éticos de probidade, lealdade, decoro e boa-fé. Por fim, tem-se o princípio da publicidade, ou seja, todos os atos que compõem o procedimento licitatório devem ser públicos e as sessões realizadas de portas abertas. O princípio da publicidade se desdobra na obrigatoriedade de realização de audiência pública, antecedendo licitações e envolvendo objetos de grande valor, conforme o artigo 39 da Lei 8.666 de 93, e o dever de publicação do resumo do instrumento convocatório na imprensa, conforme o artigo 40 da mesma lei. Mas atenção! A publicidade da licitação encontra importante exceção no dever de manutenção do sigilo das propostas, conforme dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 8.666 de 93, que assim diz: a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Tudo entendido até aqui? Então vamos adiante, porque além dos princípios gerais da administração que incidem sobre o procedimento licitatório, há também os princípios específicos da licitação, sendo o primeiro deles o princípio da isonomia, ou igualdade. Segundo esse princípio, deve haver igualdade entre todos os participantes da licitação que se encontrem na mesma situação. A comissão licitante deve dar tratamento igual a todos os concorrentes, proibindo preferências ou distinções em razão de naturalidade, de sede ou de domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante ao específico objeto do contrato. Também é proibido dar tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciário ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive em relação à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais. O segundo princípio é o princípio da competitividade, que é aquele que busca a melhor proposta. É uma das finalidades da licitação. Não é permitido adotar medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do certame. Conforme determina o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para a garantia do cumprimento das obrigações. Seguindo nossos estudos, trazemos o princípio vinculatório ao instrumento convocatório, ou seja, a administração pública e os participantes não podem descumprir as normas e condições presentes no edital. Isso é o que determina o artigo 41 da Lei 8.666 de 93. Por esta razão, se diz que o edital é a lei da licitação. O próximo princípio é o princípio do julgamento objetivo.
O edital deve apontar claramente o critério de julgamento a ser adotado para determinar o licitante vencedor. A análise de documentos e a avaliação das propostas devem se pautar por critérios objetivos pré-definidos no edital. Não pode haver análise em elementos subjetivos. Mas aqui se faz uma ressalva. A doutrina entende que a objetividade não é absoluta, uma vez que a verificação da qualificação técnica, por exemplo, sempre envolverá certo juízo subjetivo. O próximo princípio é o princípio da indistinção. Este princípio proíbe preferências quanto à naturalidade, à sede e ao domicílio dos licitantes. É o que determina o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8.666 de 93. Também temos o princípio da inalterabilidade do edital, ou seja, em regra, o edital não pode ser alterado após a sua publicação. Porém, caso seja necessária a alteração, a administração pública obrigatoriamente tem que dar ampla publicidade ao fato e devolver os prazos para não prejudicar os licitantes que eventualmente deixaram de participar do certame por causa da cláusula objeto da modificação. Ainda temos o princípio do sigilo das propostas, que é a exceção ao princípio da publicidade. Neste caso, os envelopes contendo as propostas não podem ser abertos e seus conteúdos divulgados antes do momento adequado, ou seja, até a sessão pública instaurada para a abertura dos envelopes, que é o que determina o artigo 43, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93. Trazemos também o princípio da vedação à oferta de vantagens. Este princípio proíbe a elaboração de propostas vinculadas às ofertas de outros licitantes, conforme determina o artigo 44, parágrafo 2º da Lei 8.666 de 93. Também temos o princípio da obrigatoriedade, esculpido no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Este princípio determina o dever de a administração pública realizar a licitação. Existem casos em que se é dispensada, inexigível ou vedada a licitação, mas isso é um assunto para outro vídeo. Seguindo nossos estudos, temos o princípio do formalismo procedimental, ou seja, as regras aplicáveis na licitação são definidas diretamente pelo legislador. É proibido ao administrador público descumpri-las ou alterá-las livremente. Mas atenção! O descumprimento das formalidades só causará nulidade da licitação se houver comprovação do prejuízo. Trata-se do famoso postulado pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Por fim, temos o princípio da adjudicação compulsória, ou seja, a administração pública está obrigada a atribuir o objeto da licitação ao vencedor do certame. Entendido até aqui? Então, você já conseguiu responder a pergunta proposta no início do nosso vídeo? Se já conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta da pergunta. O prefeito Venâncio não agiu de acordo com a lei porque, como vimos neste vídeo, sendo administrador público, Venâncio teria o dever de realizar uma licitação para a realização da obra do ginásio. Ok? E com isso, encerramos o nosso primeiro vídeo sobre licitação, parte geral. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não deixe de assistir os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida com as bênçãos de Deus. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!